Olá, meus irmãos e amigos, estamos meditando no livro dos Salmos e hoje é o Salmo número 149. Quem diria, ainda no início do mês de março, quando a pandemia foi, digamos assim, instalada, a gente pôde ter uma ideia do desafio que era fazer essa sequência de reflexões, totalizando 150. E foi uma caminhada difícil porque estávamos no começo da pandemia, com muitas dúvidas, incertezas, mas com um propósito muito claro. Enquanto a igreja estava, digamos, impedida de se reunir em suas atividades presenciais, a gente então caminhou para as atividades virtuais, cultos online, palavra, e Deus me colocou no meu coração compartilhar a palavra dele, meditando nos 150 salmos. O primeiro deles realmente foi algo maravilhoso, mas tínhamos uma ideia da extensão e do trabalho que isso exigiria. Porém, para a glória de Deus, estamos no penúltimo dos 150 salmos. E hoje, esse penúltimo salmo, que é o 149, segundo alguns estudiosos, é uma sequência do Salmo 148, uma vez que no Salmo 148, partindo dos anjos criados por Deus, passando pelo universo, pela lua, estrela, pelo sol, pela criação na terra, pelos seres animais, aves, plantas, pelos governantes, reis, também juízes, passando pelo ser humano de forma geral, homens, mulheres, adultos e crianças, jovens. Então, a gente vê o último versículo, o verso 14 do Salmo 148, chamando então agora Israel para esse ato de louvor e adoração ao Senhor. Toda a criação deve adorar a Deus, como já foi aqui descrito na parte inicial e boa parte do Salmo 148. Mas tudo indica, segundo alguns estudiosos, que uma vez reservada à cidade de Jerusalém, ao povo de Israel, essa prática de louvor e adoração, então agora o Salmo 149 destaca essa adoração exclusiva a Israel. A gente vai observar, porém, que dentro dessa palavra para Israel também existem outras indicações. E como os outros salmos, os três anteriores, esse Salmo 149 começa com a palavra aleluia e termina com a palavra aleluia. O que temos a aprender com este texto? A palavra de Deus é muito clara, diz assim, Salmo 149, verso 1. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Essa palavra aqui, embora esteja dentro de um contexto para Israel, ela vai além desse território, vai além desse povo e ela tem um alcance mundial. Tudo indica, segundo alguns pesquisadores, que essa palavra está muito mais voltada para a Igreja de Jesus do que uma exclusividade para a nação israelita. Não deixe de ser envolvente, não deixe de ser abrangente, que essa palavra, tendo o seu contexto, a nação israelita, também envolva toda a Igreja de Jesus em nossos dias, como toda a humanidade de forma geral. Aleluia! Louvai ao Senhor! Cantem ao Senhor uma nova canção. Essa expressão, uma nova canção, está indicando nas entrelinhas do texto um novo momento, um novo tempo, uma nova realidade. Geralmente, a expressão um novo cântico, cantai ao Senhor uma nova canção, tem a ver com uma experiência, uma realidade tão marcante que conduz ou que resulta numa prática de louvor e adoração ao Senhor. A gente vê, por exemplo, quando os hebreus atravessaram o Mar Vermelho, Miriam liderou todos os demais hebreus no cântico de louvor e adoração ao Senhor por aquela vitória. Quando Davi levou a arca de onde estava para Jerusalém,
ele liderou todos os hebreus que ali estavam nesse cântico, louvor e adoração ao Senhor. Então, quando os hebreus voltaram do cativeiro, houve essa prática de louvor e adoração ao Senhor. Então a gente observa que esse novo cântico é uma expressão de gratidão, de reconhecimento da ação de Deus. O Salmo 96 é um salmo que fala sobre esse cantar ao Senhor um novo cântico, um hino de louvor, né? Como o Salmo 40 diz lá no verso 3, e repousa em minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor, ou seja, algo feito, algo extraordinário realizado da parte de Deus nos chama, nos mobiliza, nos convoca a essa adoração. Meus queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo está para vir outra vez, Ele voltará. Ele prometeu, e quando Ele vier, Ele vai arrebatar a sua igreja, a igreja de Cristo. Nós que cremos no seu nome, estaremos com Ele nos ares, estaremos com Ele na presença do Senhor e estaremos cantando um novo cântico. Diz o texto, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Santos, na Assembleia dos Fiéis, diz o texto. Então vamos louvar a Deus. Hoje, talvez alguns tenham dificuldade. Poxa, estamos em pandemia ainda, estamos de quarentena, a curva da contaminação está subindo novamente. Então, muita gente está ainda chorosa, lamentando os seus mortos, e sentimos muito por isso. O número de contaminados é grande, maior é o número de recuperados, ou melhor, o número de recuperados tem sido muito grande em relação a outros países. O Brasil é o primeiro, segundo alguns, em número de recuperados da Covid. Então nós temos que aguardar no Senhor. Em breve nós vamos vencer esta pandemia. A Covid-19 vai ter o seu contágio diminuído através da vacinação. Mas, sobretudo, apesar de todas as circunstâncias, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor faz na nossa vida. Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no nas assembleias ou na Assembleia dos Fiéis. Quem são esses fiéis? Todos aqueles que creram no Senhor, que tiveram, conforme Apocalipse capítulo 7, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e com as suas vestes brancas, com palmas na mão, estão louvando e adorando o Senhor. Isso já acontece no céu, mas deve acontecer na terra em breve, quando a igreja for arrebatada. Louve e adore o Senhor. No verso 2 do Salmo 149, diz assim, alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu rei. E aqui é algo muito específico. Alegre-se Israel no seu Criador. Não só Israel, mas todas as demais nações existem pela vontade, pela permissão de Deus, pelo desejo de Deus. Mas Israel, de forma particular, era a única nação que teve a sua origem como escolha da parte de Deus. Se você ler, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 10 e 11, você vai ver ali o surgimento dos povos a partir de Babel, quando houve aquela separação por questões de língua, ou seja, havia uma só população mundial, estavam construindo uma torre, o desejo era chegar aos céus por meios próprios. Deus proibiu, Deus confundiu a língua deles, de modo que se espalharam de acordo com a língua, ou seja, o idioma que foi criado a partir daquela experiência, porque Babel significa confusão. Então a população mundial foi se espalhando e grupos étnicos, grupos sociais, grupos surgiram, nações surgiram, mas Israel não. Israel nasceu da escolha de Deus. Deus separou um homem da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, um homem chamado Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó as 12 tribos que levam seu nome, e das 12 tribos de Israel. Então essa nação era exclusiva em relação a outras nações, porque o seu papel era pela sua peculiaridade, pela sua história, pelo seu surgimento tão maravilhoso, a Bíblia nos mostra que Israel deveria ser não apenas detentora desse conhecimento, mas portadora, ou melhor,
comunicadora, porta-voz da mensagem de Deus. Diz o texto: alegre-se Israel no seu Criador. Todas as nações existem por causa de Deus, como todas as vidas existem pelo desejo de Deus. Não há uma pessoa que diga, eu sou um acidente de percurso, eu sou obra do acaso. Não, a sua vida é presente de Deus, foi desejo de Deus. Então, louve a Deus. Como Israel deveria se alegrar no seu Criador, você, meu amigo, você, minha amiga, também deve se alegrar no Senhor. E diz o texto: exulte o povo de Sião no seu rei. Quem é o Senhor? O Senhor não é só o Criador, aquele que dá a vida, aquele que deu origem à vida, mas também aquele que reina sobre ela. Quantos filhos dizem, mãe, não pedi para nascer, problema é seu, me aguente agora. Quantos filhos dizem, pai, o problema é seu, tenho que dar conta das minhas necessidades, porque foi a escolha sua me ter dar vida a mim, eu não pedi para nascer, então tem que me bancar. Isso é orgulho, isso é presunção, é desrespeito até. O salmista diz assim: Israel, louve ao Senhor, o seu Criador, e exalte o seu Rei. Deus é o nosso Criador, mas é aquele que também reina. Jesus nos deu vida, mas Ele quer ser o Senhor e o Salvador de todos os que nele creem. Exalte ao Senhor pela salvação em Jesus. E aí diz mais no verso 3, louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. É um momento festivo, é um momento de alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10, o juiz, ou melhor, o líder, o governador, na reconstrução de Jerusalém, através de seus muros, disse: ninguém hoje deve se entristecer, ninguém deve chorar. Alegre-se no Senhor, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Em outras palavras, é no Senhor que temos que nos alegrar. A circunstância é ruim, a dificuldade existe, desemprego, falta de recurso, problemas diversos dentro e fora de casa existem, sim, não vamos negá-los, mas não são essas as circunstâncias que devem realmente nos levar a desistir de confiar em Deus. Não são essas as situações que devem nos proibir ou nos impedir de louvar ao Senhor. Ao contrário, louve a Deus, apesar da dificuldade, cante louvores a Deus. Em Atos 16, a gente observa muito bem Paulo e Silas. Eles estavam presos, com os corpos feridos, machucados, mas eles oraram e cantaram louvores a Deus. Sabe o que quer dizer? Deus, está difícil, está doendo, é injusto, mas ainda assim nós te louvamos. Louve a Deus com danças. Aqui a gente não vê um ministério de danças. O que a gente vê é a expressão da dança como forma, ou melhor, a dança como forma de louvar e adorar a Deus. E todos dançavam. Miriam dançou, como já falei, Davi dançou, muitos. A música faz parte da cultura oriental, do Médio Oriente também. Eles se expressam através da dança. Os africanos, então, são maravilhosos. Os africanos, nos cultos de louvor e adoração a Deus, é interessante, na hora da entrega dos dízimos e ofertas, como já vi algumas filmagens, eles vão à frente dançando, se requebrando, adorando o Senhor. E quanta gente na hora do dízimo de oferta vai chorando, diz: Senhor, eu não queria dar, mas eu tenho que dar, eu tinha outras coisas para fazer com esse dinheiro. Não, eles vão louvando e adorando a Deus, sabe por quê? É gratidão. Então louve a Deus com instrumentos. No verso 4 diz assim: o Senhor agrada do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Vou ler novamente. O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Assim como um pai se alegra com o filho, ou deve se alegrar com o filho, assim como a mãe se alegra com a filha, ou deve se alegrar com ela, Deus muito mais se alegra com o seu povo, porque Ele deu vida ao povo, Ele fez surgir os hebreus na terra como nação. Deus nos deu vida. Então Ele deve, nós devemos, melhor dizendo, nós devemos ser motivos de alegria no Senhor. A gente deve viver de modo Deus a dizer: poxa, que maravilha, você tem me agradado. Lembra de Jesus em Mateus capítulo 3, quando Cristo saiu das águas após o batismo feito por João?
ele saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba, e os céus se abriram e Deus falou: este é meu filho amado que me dá grande alegria. Jesus viveu praticamente 30 anos no anonimato, com poucas informações sobre ele entre o nascimento e os 12 anos. Sobre os 18 anos, entre 12 e 30, nada a Bíblia fala, a não ser que ele foi carpinteiro como seu pai adotivo José. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus viveu de uma tal maneira que Deus se agradou. E aqui diz o texto: o Senhor agrada do seu povo. E aí vem uma pergunta para você: você tem vivido de tal forma a Deus realmente dizer: que bom que você está fazendo a minha vontade, que bom que você obedece às minhas palavras, que bom que você é um filho, uma filha obediente, que bom que você é uma ovelha que segue a palavra dada pelo pastor, que bom que você é um funcionário honesto, que bom que você é um patrão que valoriza o empregado, que bom que você é um aluno dedicado, que bom que você é um professor, uma professora responsável. Então, a sua vida deve ser motivo de gratidão, e deve ser motivo de Deus se agradar. Você vive para agradecer ao Senhor, de modo a agradecer e Deus se agradar de você. E diz o texto: ele coroa de vitória os oprimidos. Ou seja, ele dá vitórias a quem não tem condições de obtê-la. Ele dá respostas para quem faz perguntas. Ele abençoa quem suplica. Ele dá a direção para quem não sabe para onde ir. Ele dá Ele responde às orações daquele que suplica. Ele coroa, ele dá uma coroa aos oprimidos. Ele realmente dá vitórias aos que padecem. Jesus fez isso lá na cruz. Ele venceu aquilo que estava nos derrotando, o pecado, a morte e o maligno. Ele venceu tudo por amor a nós. Que bênção! Diz aqui no versículo 5: regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Olha só que coisa interessante, o Salmo 149, no verso 5. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Como assim? Como assim? Porque diz o texto que nós devemos nos alegrar no Senhor, nos regozijar no Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Mas o que chama a atenção é assim: e em seus leitos cantem alegremente. Aqui, esse negócio de leito aqui, a gente pensa na noite, na hora de dormir. Durante o dia a gente ouve muitos sons, vozes dos outros e as nossas próprias, palavras boas e palavras malditas. A gente ouve muita coisa, bons e maus conselhos. A gente ouve muita coisa, mas à noite a gente só ouve os pensamentos. A noite é o momento mais crítico, porque parece que a dor espera o dia passar para ela latejar ali e doer bastante a cabeça, o mal-estar, aquilo que a gente não percebe durante o dia, à noite fica mais evidente. E quanta gente não gosta da noite por causa do silêncio, por causa do distanciamento, por causa da solidão, por causa das dúvidas, por causa das preocupações. E aqui diz exatamente o contrário: em seus leitos cantem. Somente uma pessoa que confia em Deus, somente uma pessoa que crê no Senhor pode ter uma noite tranquila. O Salmo 4:8 diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tá difícil, meu querido? Em vez de, você pode até chorar um dia, 2 dias, mas lembre-se, a alegria vem pela manhã, como diz o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, antes de você dormir, apresente a Deus as preocupações do seu coração. Ore a Deus, e pode ser que ao longo da sua oração você não esteja mais nem chorando. Ao contrário, você vai estar se alegrando só pelo fato de confiar de que Deus sabe, Deus pode, Deus vai agir para a glória dele. E aquele que vive confiando pode dormir confiante realmente na ação de Deus. Em seus leitos cantem alegremente. Diz ainda no verso 6 do Salmo 149: altos louvores estejam em seus lábios
e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Aqui é um texto complicado, porque falam duas coisas totalmente divergentes. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. São situações diferentes. Louvar a Deus, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor pelo que o Senhor faz e é. Mas por outro lado, uma arma na mão, uma espada afiada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Indo à direita, voltando para a esquerda, a espada corta. A espada de 2 gumes tem 2 lados cortantes, por isso que ela é mais letal. Diz aí então o texto: esses, todos os israelitas, louvem a Deus, mas também estejam com as suas armas à mão. Como assim? Isso me faz lembrar exatamente o que aconteceu com Neemias quando ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém nos seus 52 dias, que foi o tempo dessa obra ser concluída. 52 dias foi o tempo de reconstrução. No capítulo 4 de Neemias, a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que tanto Neemias quanto os demais construtores, numa mão tinha o material de trabalho, que era a pá, a enxada, os instrumentos para a reconstrução do muro, e na outra mão tinha a espada. Então, com uma mão eles faziam a obra e com a outra ali estavam vigilantes, prontos para defender realmente a nação de Israel dos ataques inimigos liderados por Sanbalate, Tobias e afins. Pois bem, aqui diz o texto: altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Por quê? É muito simples. Numa época de perseguição, numa época de ação declarada e contundente de ataques contra o povo de Deus não é bobo. O povo de Deus é humilde, mas não digamos, tolo. Sim, temos que reconhecer, temos que louvar a Deus, com os nossos lábios cantamos ao Senhor, mas também Ele nos dá condições de nos defender. Nós louvamos a Deus, mas estamos atentos. E aí a gente lembra da palavra de Jesus: orai e vigiai. Ou seja, nós louvamos a Deus, mas estamos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Esse negócio tem muito crente que, infelizmente, por desconhecimento, por falta de conhecimento bíblico, não, Covid é fichinha, ou Covid, não, eu estou imunizado pelo óleo da unção, e começa a falar coisas que não têm base bíblica. A Covid é uma doença grave, ela mata, a gente está vendo isso. Então a gente vai à igreja, a gente cultua o Senhor, mas a gente segue as regras de controle, de proteção, tanto a nós quanto ao outro. Higienização com álcool gel, máscara, distanciamento social, porque nós temos que realmente entender isso. Israel estava aqui sendo orientada como nação a se defender dos inimigos. E hoje, quem são nossos inimigos? Lá eram pessoas de carne e osso. Aqui, quem são os nossos inimigos? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, de 10 a 13, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as obras espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós temos inimigos, sim, mas são inimigos espirituais. Você não pode ou não deve considerar seu inimigo, seu vizinho, melhor dizendo, seu vizinho como inimigo, o seu patrão como inimigo, seus empregados como adversários, ou aqueles que estão num conflito de poder ou numa posição de poder, entram em luta porque é um contra o outro. Não, ore por aqueles que perseguem você e se prepare para as adversidades provocadas pelo maligno. Então ore por aquele que se coloca contra você, que fala coisas indevidas contra você. Ore por essas pessoas. Jesus disse: ouvi o que foi dito, ouçam o que foi dito a vocês, amem seus amigos e odeiem seus inimigos. Eu, porém, digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É isso. Então louve a Deus, mas esteja pronto usando as armas que Deus coloca em nossas mãos. E continua aqui no versículo 7. Para imporem a vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro. E aí completa,
para executar a sentença escrita contra eles. O texto aqui do Salmo 149 está falando sobre adversários. E aqui deixa muito claro, os inimigos de Israel, que eram as outras nações, os povos que de alguma forma agiam para que Israel sofresse, os nobres dos outros povos que instigavam, que financiavam guerras. Então, esses que tinham se levantado contra Israel, esses deveriam sofrer as consequências dos seus atos. E aqui é um texto, digamos, com um caráter bélico, sim, mas bélico no sentido humano, material. Pessoas, organizações, grupos e nações, reis, nobres, príncipes, esses deveriam sofrer as consequências dos seus atos. O salmista aqui fala assim, olha, louve a Deus, mas venha se vingar realmente dos seus adversários. Mas em Romanos capítulo 12, do verso 9 ao verso 21, a história é outra. O apóstolo Paulo, com base em Provérbios, diz assim, não se vinguem a si mesmo, vocês não devem se vingar. Ao contrário, apresentem suas razões da ira diante do Senhor, porque é o próprio Deus que vai dizer, minha é a vingança, eu retribuirei. Por isso, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E no verso 21 de Romanos 12, Paulo fala, não se deixe de vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. A dureza do coração do homem pode ter, digamos, o seu reforço, a sua prática alimentada com uma resposta dura também. Mas a Bíblia diz em Provérbios 15:1, a palavra branda desvia a ira, mas a resposta dura, melhor, a palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Então, em vez de você ficar usando a lei de talião, vou dar o troco, vou me vingar, vou dar a resposta à altura, ou mais ainda, deixe com Deus. Haja no temor do Senhor. Israel, como nação, tinha que lutar pelo seu território. Como nação, tinha que defender suas fronteiras, tinha que proteger seus cidadãos. Por isso que havia muralhas, havia torres de vigia, havia exército, havia armas, havia prontidão para defender a nação e atacar o inimigo. Hoje, os nossos adversários, quem são os adversários da igreja? É a pessoa que é incrédula. E que temos que fazer com essa pessoa e com essas pessoas? Orar por elas. Ser prudente, ser sábio, agir no temor do Senhor, mas nunca alimentar ódio, vingança, não alimentar desejo de dar o troco. Ao contrário, viver no temor do Senhor. É por isso que no verso 9, o último versículo do Salmo 149, na parte B diz assim, esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. Deus age, Deus protege, Deus dá os meios para que o seu povo vença as adversidades e tenha vitória no Senhor. A glória do povo de Deus é viver no temor do Senhor. Por isso que diz o texto, aleluia, louvai ao Senhor. Que Deus te abençoe e que realmente você viva fazendo a vontade do Senhor, louvando e adorando o Senhor pelo que Ele é e faz na sua vida. Que Deus te abençoe. Creia em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.